Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com o nosso diálogo do agronegócio, hoje com o professor doutor Alexandre Igor. O professor Alexandre é doutor em entomologia e tem desenvolvido bastante trabalho nessa temática, principalmente no que diz respeito ao controle biológico. Alexandre, já começando esse bate-papo contigo, queria que você me falasse qual é a tua visão hoje para o agronegócio em termos de controle de pragas agrícolas, pensando no manejo em termos de controle biológico. Bem, então, olá pessoal, olá ouvintes, muito obrigado, professor Luiz Leonardo, pelo convite. E, na minha opinião, o controle biológico hoje ele desponta como uma excelente alternativa de controle contra pragas na agricultura, pelo fato de ser uma tecnologia mais sustentável, uma tecnologia mais ambientalmente adequada e que em algumas situações, inclusive, se prolifera no campo. Pra você ter uma ideia, hoje, professor Luiz Leonardo, um dos grandes empecilhos, né, citando poucos deles, mas um dos grandes empecilhos hoje no controle unilateral com produtos químicos sintéticos é o fato de que alguns deles vêm induzindo a resistência genética em pragas de importância econômica. Outra desvantagem ou gargalo ou dificuldade desse tipo de método de controle exclusivo químico é o fato de que a aquisição deles por parte dos produtores rurais são muito relacionadas com as oscilações do dólar. Então, a gente está passando, inclusive, no momento em que o dólar ele está com índices, né, valores muito altos, e isso dificulta a aquisição dos produtos. E a outra desvantagem do uso unilateral do produto químico seria o fato de denegrir, deturpar, modificar o fitness biológico de muitos inimigos naturais, que compõem ali um rol de opções de controle de pragas, que seria o controle biológico natural, né? A presença do próprio predador, do próprio parasitoide ali dentro do agroecossistema. Por fim, mas não menos importante, destaco também que o declínio de populações de abelhas, né, que é um organismo vivo tão importante para a polinização de muitas culturas agrícolas, cogita-se, professor Luiz Leonardo, que 80%, 70% a 80% das angiospermas de importância agrícola econômica para o ser humano, elas dependem diretamente da polinização de abelhas. Então, alguns estudos já apontam há algum tempo já, isso aí já é verídico, já é afirmativo na comunidade científica, que alguns inseticidas, sim, eles provocam alterações comportamentais, ecofisiológicas no fitness biológico de abelhas e colmeias de maneira geral, atrapalhando essa polinização, tá? Então, o controle biológico, ele visa suprimir, suplantar, né, superar todas essas desvantagens apresentadas por meio da atividade científica que o controle químico unilateral ele vem apresentando. Bacana. Alexandre, hoje em termos de lavoura, em termos de campo, nós vamos ter vários segmentos para a gente, focando aqui mais para a nossa região de Mineiros região, que é uma região rica em termos de grãos. Você vai ter várias situações, como a ideia do tratamento de semente em si, a ideia do manejo pós-emergência da planta e as diversas fases. Nessas fases distintas, nós vamos ter alguns conglomerados de insetos, alguns cascudinos nas fases iniciais, como já coloquei já, alguns coróis, nematóides também no solo em termos de semente. Quando chega ali, digamos que em fase reprodutiva tem problemas com percevejo sobretudo. Hoje a cultura do milho, nós estamos enfrentando desafios com sugadores, cigarrinha, e vem todo o complexo por trás de enfesamento. Ali em R também tem outro sugador que também é problema com o pulgão, o Rafalacifus matis, e hoje agora, atualmente, está vindo um outro pulgão da cultura da cana-de-açúcar para essa cultura também do milho migrando. Então, assim, pensando nesse contexto eclético em termos de praga que as culturas enfrentam, foquei aqui soja, milho, que é o forte da nossa região, mas pensando também em olericultura, a gente vai ter várias situações. Como é que você faz a avaliação hoje do controle biológico nesses segmentos
desde, digamos que, pensando em parte de solo, proteger o sistema radicular, e também na parte, era protegendo a parte superior da planta, isso focando o controle biológico. Quais seriam hoje as oportunidades, o acesso que o produtor teria a essas ferramentas para implementar em seu sistema? Professor Luiz Leonardo, essa é uma excelente pergunta e faz a gente raciocinar bastante para poder dar um suporte na resposta. Haja visto que, contextualizando aí, talvez até continuando a sua linha de raciocínio, da sua pergunta, haja visto que a gente está situado em um país tropical, que a gente pratica uma agricultura tropical, é mais do que pertinente e óbvio imaginar essa grande quantidade de pragas, né? Que se desenvolve nas lavouras brasileiras, e inclusive aquelas quarentenárias, né? Aquelas que vêm de outras regiões e encontram um clima propício e se desenvolvem. Dificilmente hoje, professor Luiz Leonardo, e você confirma e certamente concorda comigo, dificilmente hoje a gente explora uma cultura agrícola e não cogita a presença de pragas nas fases iniciais, medianas e finais. Dificilmente. E eu estou falando, eu estou excluindo a parte de armazenamento, por exemplo, de grãos, né? Que tem pragas de grãos armazenados. Mas haja visto esse complexo de pragas dentro do contexto da agricultura brasileira, é uma situação muito difícil para quem trabalha com proteção de plantas. Todavia, o controle biológico, de maneira geral, ele tende a ser específico para algumas determinadas pragas, para alguns determinados alvos biológicos, e dessa forma exercer um controle relativamente adequado, uma vez que, junto com o conhecimento que se tem de ciência, a gente tenta maximizar ao máximo esse tipo de controle. Uma das técnicas, e já respondendo a sua pergunta, mais modernas, mais atuais e de maior e melhor impacto na proteção de plantas, sem sombra de dúvidas, é o manejo integrado de pragas, do qual você não exclui o controle químico, né? Eu falei das desvantagens na primeira pergunta sua, do controle químico, mas só que assim, dentro do contexto de manejo integrado de pragas, o controle químico também é uma importante ferramenta, e não apenas a única. E a ideia também do manejo integrado não é excluir o controle químico. Para esse tipo de praga que você me apresenta, para esses exemplos, o controle químico ainda é uma opção muito viável. O próprio exemplo, fazendo um gancho no seu argumento, é o controle da Dalburus maídes, né? A cigarrinha do milho. É muito importante o uso do tratamento de sementes, né? Prévio, antes de você pôr o material genético no campo, é importante você tratar essa semente. Mas hoje se sabe que, junto com o tratamento de sementes, vem as aplicações foliares em algumas situações. Hoje se sabe, por exemplo, que essas aplicações foliares após o tratamento de semente do químico sintético pode ser substituída por produtos biológicos, por exemplo, tá? Então, acho que a grande ideia para a gente tentar enfrentar e combater essa grande quantidade de insetos, sem sombra de dúvidas, é a percepção do uso do manejo integrado de pragas, que, diga-se de passagem, não é apenas também você mesclar produtos. As pessoas falam um pouco num grande e importante componente do manejo integrado, que é a amostragem das pragas. Você só aplica aquele determinado produto quando aquela determinada praga, né, o alvo biológico que você quer controlar, ela atinge, ela chega, ela permeia, ela almeja aquele nível de controle, que logo após, se isso não ocorrer, vai gerar um nível de dano econômico que o agricultor nenhum quer. Ouvir falar que uma determinada praga está dando prejuízo na lavoura, né? Então, é muito importante nessas situações se adequar à filosofia do manejo integrado de pragas. Muito bacana. E aí, só frisando, né, Alexandre? A gente vai ter aí, como você bem colocou, algumas opções, por exemplo, para a gente substituir. Não sei, Alexandre, se seria bem a palavra substituir, mas implementar num programa de manejo, como você bem colocou, que é o MIP, né? Então, Sim. algumas situações, por exemplo, pensando em Dalpurus, como tu colocou aí, poderíamos pensar, por exemplo, em Bovéria com Metarris, seria uma opção, né? Eu acredito. E pensando também em forma geral os lepidópteros, a bactéria BT aí, a Bacillus thuringiensis, ela é um dos casos de grande sucesso
que nós temos também, né? Pensando também ali, digamos que hoje em prática, em termos de ITS, algumas bactérias, os próprios, as pocônias, né? Pocônia, me parece também lá, digamos que alguns bacilos amiloidoliquefaces são produtos que têm bastante efeito e sendo usado pelos produtores pensando isso em nematóide de solo. Eu queria que você me falasse nesse contexto de algumas posições que você tem verificado hoje atualmente no mercado e também as perspectivas para o futuro de algumas posições. Me parece que eu já estou vendo também já alguma coisa, Alexandre, em termos de percevejo, né, predador, pensando também já aí para ser já inoculado em grandes áreas, lavouras, focando um pouco também a parte de grãos. Por final, eu queria também que você falasse um pouco, Alexandre, desse trabalho maravilhoso que você está fazendo aí, na região de Urutaí, que é uma região forte, já em olericultura, né, Alexandre? E você está Isso. fazendo nesse contexto aí, por gentileza. Bem, Léo, então, o controle biológico ele se divide em duas grandes vertentes. É o controle macrobiológico e o microbiológico. Na primeira opção, a gente tem inimigos naturais que podem ser, igual que você falou, né, inundados, né, liberados de forma inundativa, e eles vão aumentar rapidamente sua população no campo. São predadores, são parasitoides, etc. A gente tem dezenas de exemplos de casos de sucesso do uso desses organismos no Brasil. Né? Por exemplo, Diacasmimofa longicaudata, que é um parasitóide que controla a mosca, larvas da mosca da fruta. Outro parasitóide também que é muito difundido no Brasil e é um caso de sucesso é o tricograma, né, que ataca uma ampla gama de ovos, de pragas, de lepidóptera de maneira geral e traças. E Em dentro... Alexandre, a própria Oi. Cotésia flavips também na cana-de-açúcar, né? Um grande exemplo, não é isso? Isso é um grande exemplo, um dos parasitoides hoje que está sendo mais utilizado. Trisoucos basales, Leonardo, é um parasitoide que ataca ovos de percevejos, inclusive na soja. É um parasitoide também, um exemplo de caso de sucesso no uso de inimigos naturais contra pragas agrícolas. Esses são parasitoides, eles precisam do hospedeiro para poder desenvolver. E os predadores, aqueles que se alimentam diretamente das suas presas, comem várias presas e têm vida livre, não dependente da hospedabilidade da praga, eles têm um papel importante também no inimigo, no controle biológico natural, bem como inundativo. Tá? Agora, os microbiológicos hoje, Leonardo, eles estão se destacando à frente dos macrobiológicos, os microbiológicos, tá? Uhum. Fungos, vírus, bactérias e nematóides. Por quê? Uma das primeiras premissas para isso ocorrer é porque em uma metragem menor, né, em uma área menor, você tem condições de multiplicar grande quantidade de inimigos microbiológicos em comparação com macro, tá? Parasitoides e predadores eles precisam de área, uma estrutura laboratorial maior para ser produzido em comparação com os inimigos microbiológicos. E os microbiológicos, inclusive, eles estão dominando um nicho novo de mercado, que você deve já ter ouvido falar, que eles são os biológicos on-farm. Ou seja, o produtor, ele multiplica Aham. seus componentes biológicos no campo, Sim. então você já imagina que é muito mais fácil, né, vamos dizer assim, entre aspas, logicamente resguardando as questões técnicas, mas hoje está muito mais difundido ou inclinado o mercado para essa parte de controle microbiológico do que macrobiológico, tá bom? Sim. Então, a questão é qual o organismo biológico ou microbiológico você deve utilizar para aquela determinada praga. E essa resposta, logicamente, não sou eu que tenho a verdade absoluta, mas é muito em função do que se tem de resultado de pesquisa, do que as empresas vêm trabalhando e qual o nicho de mercado que as empresas que atuam na área de controle biológico elas vêm declinando, né, vamos falar assim, apontando, posicionando seus produtos microbiológicos. No caso da cigarrinha, por exemplo, a da Albulus maíz, que a gente havia falado,
um candidato a ser um excelente agente de controle biológico é o Metarrhizum anisopli, né, que é um fungo. No caso da lagarta falsa medideira da soja, eu sugeriria ou apontaria, né, como um grande promissor tipo de controle, o controle através de NPV, que são vírus, né, Baculovírus, né? organismos, os baculovírus, né, que é um grupo específico de vírus que é parasita obrigatório de lagartas. Eles têm excelente resultado. Aplicação, igual que você aplica controle químico, tecnologia de aplicação é muito semelhante, eles têm resultado, tá? E dentro do contexto de bactéria, a gente tem já a prática da transgenia, né? Das culturas transgênicas como o algodão BT, a soja BT, apesar de que essa tecnologia ela está sendo posta realmente em xeque, porque há casos já registrados no Brasil e no mundo de resistência de lagartas-alvo a essa tecnologia, né? Uma corrente fala que é por causa da falta de um bom manejo do agricultor, né? De deixar as áreas de reserva para as populações naturais se multiplicar, enfim. Mas deixando essas polêmicas à parte, a parte de transgenia, né, ainda é uma ferramenta de controle, tá? E para pragas de solo, Leonardo, para finalizar esse raciocínio, nematóides entomopatogênicos, eles têm sido, sim, selecionados para controle de muita praga em soja, muita praga de solo, desculpa, que atacam várias culturas importantes, como a soja, como a batata e etc, tá? Mas assim, não tem, é muito preliminar você falar que para cada praga você tem um agente de controle biológico. Muitas vezes um agente, como o metarrhizo, ele ataca várias pragas. Muitas vezes um vírus pode atacar vários tipos de noctuídeos, como helicoverpa, né, como Spodoptera, como Chrysodeix. Então, assim, é muito preliminar a gente indicar, né, um inimigo natural. E outro detalhe, Leonardo, é interessante perceber que as empresas elas têm gerado esforços, né? Elas não limitam esforços para trabalhar com divulgação de produto biológico, mas muitas das vezes na própria lavoura já há uma incidência natural desse organismo microbiológico. Só que isso é difícil para os olhos do agricultor, né? Uma epizootia, o que é isso? É uma incidência de ocorrência de uma doença ali mesmo naquela lavoura, naquele talhão, de um inimigo natural que está ali sim regulando e desempenhando um papel importante. E para finalizar, falo mais. Muitos desses agentes de controle microbiológico que hoje são comercializados no Brasil, eles foram previamente detectados em populações naturais e coletados, prospectados, multiplicados em campo e dessa forma comercializados, tá? Então, da forma que eu falei que o Brasil é um país tropical e por isso há desvantagens pela grande quantidade de insetos, a gente também tem, dentro desse rol de biodiversidade, uma grande quantidade de inimigos naturais que estão desempenhando seu papel no campo, mas muitas vezes eles ainda são omissos aos olhos do agricultor, tá? E da ciência como um Ô todo. Alexandre, só para complementar e você caminhar aí para a nossa última pergunta para te fazer, você fala uma coisa que me reporta aqui um raciocínio, veja só. Eu vi alguma coisa que a gente hoje não tem tantas oportunidades de inovação em termos de molécula, Alexandre, pensando no controle químico, né? Eu vi alguma coisa de possíveis novidades para 2030, coisa nesse sentido, alguma molécula nova. E você me fala que nós temos vários seres vivos, desde o macro até os micro elementos de controle biológico, que já estão atuando no mercado, que podem ser posicionados, né? Inclusive já multiplicado já um farm, né? E temos também uma gama enorme a ser descoberta e implementada no sistema. Não é isso, Alexandre? Isso, isso, Bacana, isso, que bacana. Então isso. mostra todo o poder que o controle biológico tem hoje, já está crescendo e que pode vir a crescer mais ainda. E Alexandre, me parece que
falar de controle biológico, hoje, quem vive na agricultura acha que é uma coisa nova, mas é uma coisa já bem antiga já, né, que já se estuda. Só que falar, me Sim. parece que há 5 anos atrás de controle biológico era quase que uma heresia, pensando isso em aplicações em grandes lavouras, né? Hoje não, hoje de fato é uma realidade, né, Alexandre? Sim, sim, Léo. É uma realidade. Para reiterar o que você fala, eu dou um exemplo muito clássico. Nos últimos 5 anos, nunca houve tanto produto biológico registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, em comparação com o produto químico. Então, os produtos químicos eles vinham numa crescente de registro e, de repente, estabilizaram, e o controle biológico hoje compõe e compreende a grande maioria dos registros de produtos de proteção de plantas no Brasil. Graças a essa percepção das dificuldades inerentes ao controle químico, toda tecnologia ela tem suas vantagens e desvantagens, mas principalmente pelo fato de que o controle biológico ele supera em muitas essas desvantagens que já citei, né? E são tecnologias mais sustentáveis. Isso, na minha opinião, Leonardo, também reflete a própria mentalidade da agricultura brasileira, né? De se modernizar. Nós somos quantitativamente grandes produtores, você sabe disso, de grãos, de produtos agrícolas, dentro do âmbito da exportação, do trabalho com commodities e etc. Mas os agricultores, além da quantidade, eles vêm também buscando se atualizar dentro dessa questão de manejo de pragas, proteção de plantas, através das vias biológicas. Tá? Então, na minha opinião, a agricultura brasileira ela ganha uma vez que mais produtos biológicos estão sendo registrados, né? O que demonstra que o agricultor, aquele cara que leva sol, que leva chuva, que acorda cedo e dorme tarde, né, que põe a comida na nossa mesa, as commodities, ramifica e dinamiza a economia no Brasil, eles também estão preocupados em usar métodos de proteção de plantas mais ambientalmente seguros. Tá? Que bacana. Alexandre, só para encerrar, me faz um contexto aí em 1 minutinho, 2 minutinhos aí, da tua linha de pesquisa. Tô sabendo que você está mexendo forte aí com essa parte de indução de resistência, mexendo também com essa parte, digamos que de controle biológico. Me faz aí uma ponte rapidinho para nos conectar aí com as novidades do mercado, por favor. Tá, Leonardo, muito obrigado aí pelo espaço, também está divulgando o trabalho nosso. Eu faço parte do programa de pós-graduação em proteção de plantas do IF Goiânia no campus do Utaí, e essa oportunidade de orientar alunos lá, ela me veio como uma grande ferramenta para poder me atualizar meus conhecimentos, né, nessa parte mais prática, porque eu trabalho com muita gente do mercado de trabalho do agro, e a gente vem focando sim nessa parte de controle biológico, a gente faz testes de avaliação de produtos de empresa, né, como vírus, baculovírus, como fungos entomopatógenos, em várias culturas como soja, feijão, milho, milho doce, milho grão, alho, batata, cebola e tomate industrial, tá? E a minha área mesmo de atuação é mais a área de HF, mas a gente sempre está trabalhando também com grãos, haja visto que nas fazendas aqui do Sudeste goiano, a minha base de campo, né, eu costumo brincar que eu falo que o meu laboratório de campo é a Fazenda Paineiras, lote 5, localizada no município de Campo Alegre de Goiás, próximo à Cristalina. Então, eu estou naquele miolo ali de produção. Então, a gente trabalha, sim, com avaliação de produtos biológicos no controle de pragas. E uma das linhas de pesquisa que eu venho trabalhando, Leonardo, é o sinergismo entre produtos biológicos com produtos inorgânicos no sentido de melhorar a viabilidade desses produtos biológicos no campo. Um exemplo é a mistura de fungos entomopatógenos com silicato de potássio. E o fungo entomopatógeno ele tem uma grande dificuldade de viabilidade no campo após aplicações por causa da radiação ultravioleta e a radiação UV, né?
Então, o que acontece? Os conídeos, eles perdem a viabilidade devido à insolação direta nas condições adversas, estressantes do campo. Então, a gente vem descobrindo essa linha de pesquisa recente, promissora, que produtos silicatados, eles polimerizam a superfície dos conídeos e aumentando a viabilidade desses produtos em campo, superando, inclusive, o controle químico, né, que a gente sempre compara como testemunha. Essa seria uma das grandes motivações de trabalho nossas atualmente, tá? Que bacana. Alexandre, eu agradeço aqui a tua participação no Diálogo do Agronegócio. A professora Nubia, que também está conosco nesse projeto, não esteve presente, mas manda para você um abraço, tá bom? Então, te agradecer. E logo, logo nos encontramos por aí em outra chamada, tá certo? Obrigado pelo atendimento e um forte abraço, Alexandre. Tá bom, professor Leonardo, muito obrigado pelo esse bate-papo e eu agradeço o convite. Vocês todos fiquem com Deus. Muito obrigado.